Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. A paz do Senhor, igreja, amém? Aleluias. Eu já vou entrar na palavra. Abram suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 31. Só deixar os avisos. Nosso apóstolo não pôde estar aqui hoje, mas eu sempre falo isso, que ele não pôde estar aqui, mas nós glorificamos ao Senhor, porque aquele a quem nós viemos adorar já estava aqui, já se faz presente, e Ele nos incumbiu dessa missão, mas eu creio que o Senhor, Ele já tinha uma mensagem reservada desde a eternidade para os nossos corações nessa noite, amém? Os outros avisos é que, ainda nessa pegada, amanhã nós temos Set Fire, teremos um culto muito abençoado, uma palavra que o Senhor Ele colocou no nosso coração desde o final do ano passado. Desde o final do ano passado nós falávamos sobre isso, e eu creio que o Senhor vai fazer algo extraordinário nesse tempo. Então esteja aqui amanhã a partir das 7 horas. Oi? Pode deixar girando. Obrigado, mano. E eu creio que nesse tempo o Senhor vai falar algo extraordinário amanhã nos seus corações, assim como também vai falar hoje. E segue a pegada. No sábado, dia 15, nós temos Escola Devoção. Então, se você se cansou com 15, 20 minutos de louvor, durma cedo e venha. Venha que você vai descobrir que devoção não são 20 minutos de louvor. Devoção é uma vida. Venha. Você que ainda não se inscreveu, o apóstolo já explicou. O link é só para a gente ter um controle de quantas pessoas vão estar aqui, mas é gratuito, tá? Entrada franca a partir das 2 da tarde. Venha. Traga mais gente, porque eu tenho certeza. Eu estava falando com o pastor Gabriel hoje mais cedo, e ele estava me perguntando sobre a expectativa da galera daqui. E ele falou, cara, eu estava orando sobre a Escola Devoção, e o Espírito Santo me disse que ele ia fazer algo pesado aí no sábado. Então, é o ano de transbordar, né? Então venha com expectativas. E no domingo temos a sequência da festividade da nossa igreja, que também o Senhor, também vai ser o pastor Gilberlan ministrando. Então, eu acho que se eu fosse vocês, ficava em jejum, que o nível de alimento vai ser muito pesado de sexta em diante. Hoje é uma entrada, amém? Abrindo suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 31. Uma mensagem rápida para o nosso coração. Só uma breve reflexão sobre esse texto. Deuteronômio capítulo 1, do versículo 10 ao 13. Diz assim: Depois Moisés lhes deu a seguinte ordem: Ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, o ano do jubileu, durante a festa das cabanas, leiam esse livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer ao Senhor. Diga, aprendam a temer ao Senhor, seu Deus, e obedecer fielmente os termos dessa lei. Façam isso para que os seus filhos, que não conhecem essas instruções, as ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus. De novo, convoquem a todos, homens, mulheres, crianças, estrangeiros que vivem em suas cidades. Façam isso para que os seus filhos, que não conhecem essas instruções, as ouçam e aprendam a temer ao Senhor, seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra, no qual tomarão posse ao atravessar o rio Jordão. Diga assim: eu prego aos homens, mais alto, eu prego aos homens, às mulheres, às crianças,
aos estrangeiros, para que os meus filhos aprendam a temer o Senhor. Agora diga aos outros, amém? Essa palavra, ela tem a ver com uma série de estudos que eu estava fazendo sobre um termo chamado Leman Hayerha, que é para que vivas, né? É uma série de mandamentos, instruções e leis que o Senhor passava, e ele terminava essas instruções, e quando terminavam de ler, repetia-se esse termo, que era para que vivas, ou seja, tudo isso que eu estou instruindo vocês, tudo isso que Deus falando para o povo, né? Tudo isso que eu estou instruindo vocês, tudo isso que eu estou passando para vocês, ele tem uma grande finalidade: para que vivas. E é muito importante a gente pensar nisso e a gente entender isso, porque toda palavra de Deus é boa e toda instrução de Deus é boa, por mais que às vezes ela soe amarga, por mais que às vezes não fique legal de ouvir. Paulo fala que no futuro se levantariam pessoas que não conseguiriam ouvir a sã doutrina, levantariam pessoas que não conseguiriam sentar 30 minutos para ouvir um evangelho um pouco mais firme. Por quê? Porque isso lhe soaria, dariam coceira nos ouvidos. Outras traduções falam comichão nos ouvidos. Mas o que o Espírito ele nos ensina, e o que o Senhor ele tem para nos dizer, é que a lei, a palavra, as instruções do Senhor, ela tem uma grande finalidade: para que vivas. Então, quando a gente começa a ver essa série de leis e restrições que o Senhor passa ao povo, a gente percebe que a última dessas leis, a última lei desses conjuntos, é o Senhor mandando passar para frente aquilo que lhe foi ensinado. Ou seja, ele diz que nós precisamos aprender e entender aquilo que ele espera de nós, nós precisamos praticar aquilo que o Senhor espera de nós, e nós precisamos instruir os outros a fazer aquilo que o Senhor espera. Mais do que apenas instruir aos seus filhos, mais do que apenas instruir aos seus amigos, mais do que apenas um ciclo social, agora a palavra do Senhor vai dizer: ei, você quer que a sua casa seja alcançada? Você quer que os seus amigos sejam alcançados? Você quer que a sua rua seja alcançada? É simples: pregue aos homens, às mulheres, às crianças e aos estrangeiros. Então agora, Deus ele vai chegar para o povo e vai dizer: ei, existe uma missão para vocês. Qual a missão? Levar isso adiante. Se aquilo que você sabe morrer com você, você falhou. Se aquilo que você sabe morrer com você, você falhou. Então, se o evangelho que é ministrado dentro de nós, ele gera um resultado de fruto dentro de nós, não apenas o nosso testemunho, mas também a nossa pregação precisa ser feita. Porque por muitas vezes, eu sei, isso é lindo e a gente fala muito sobre isso, e isso é fundamental. Testemunho é fundamental, viver o evangelho é fundamental. Inúmeras pessoas serão alcançadas pelo seu testemunho, amém? Mas existem pessoas que não conviverão com você tempo suficiente para ver seu testemunho de vida. Existem pessoas que o único contato que eles terão com você durante toda a sua vida vão ser 5 minutos dentro de um ônibus, vão ser 15 minutos na fila de um banco, vão ser 40 minutos num Sigpare. Então, 40 minutos eu ainda fui bonzinho, né? Que Deus está abreviando os tempos. Então, agora ele vai dizer que nós precisamos passar essa palavra adiante. Nós precisamos levar isso para frente. Não apenas com aqueles que estão no nosso ciclo, mas eu também preciso levar aqueles que não estão no meu ciclo social. Jesus, quando faz a grande comissão, e você já deve ter ouvido falar disso, mas quando ele chega para os discípulos, ele fala: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e confins da terra. Ele está dizendo: vai ser tanto na tua casa, quanto na tua rua, quanto com aqueles que você não fala, quanto com o resto do mundo. Então,
agora Deus vai dizer que para que vivas, a última lei mais importante, a lei que vai fechar esse grupo de mandamentos, a lei que vai determinar e vai botar o selo final nisso é: ei, leve isso que você aprendeu adiante. Porque entenda, isso é muito importante, entenda que conforme a gente vai olhando para a sequência da nossa vida, nós temos todos os dias muitas oportunidades de compartilhar aquilo que o Senhor vai fazer. Eu tenho falado muito sobre isso nesses últimos dias. Deus tem me dado muitas oportunidades de puxar assunto com as pessoas e pregar do Evangelho. Só que nem sempre é simples, às vezes nós temos vergonha, né? Mas eu preciso entender que isso também faz parte da minha vocação. Deus não precisa te consagrar a pastor para você pregar o Evangelho. Deus não precisa te dar um esboço de pregação para você anunciar o Evangelho. Você só precisa ter a consciência de que a lei do Senhor é boa e que anunciar o Evangelho para as outras pessoas é fundamental para que vivas. Diga: para que vivas. Vou trocar essa no lugar de mensagem de esperança, porque no final das restrições mais duras, Deus terminava dizendo: Leman Raera, para que vivas. Entenda isso, Salmo 78, do versículo 4 ao 6, diz assim: decretou um testemunho em Jacó e estabeleceu uma lei em Israel, que ele ordenou aos nossos antepassados para ensiná-los aos seus filhos, para que a próxima geração conhecesse os filhos que estão para nascer. Eles se levantarão e contarão aos seus próprios filhos. Ou seja, eu preciso anunciar o Evangelho a todos. E eu preciso anunciar o Evangelho àqueles que não ouviram, para que eles alcancem os seus filhos e os filhos dos filhos deles. Então, a Bíblia está levantando aqui uma continuidade. Ela está estabelecendo aqui a sequência do Evangelho, porque nós somos uma geração que aguarda a vinda do Senhor. Alguém aguarda a vinda do Senhor? Alguém ainda aguarda a vinda do Senhor? Você crê que o Senhor volta enquanto você estiver vivo? Isso dá uma discussão teológica terrível, né? Deixar para o apóstolo resolver isso depois. Mas nós vivemos um tempo semelhante aos tempos de Noé. Jesus falava sobre isso, que estamos vivendo um tempo semelhante aos tempos de Noé. Que tempo é esse? Em que as pessoas caíram nas suas próprias rotinas e esqueceram de pregar o Evangelho. As pessoas se perderam dentro dos seus hábitos, se perderam dentro dos seus projetos, se perderam dentro das suas cidades e das suas casas. A Bíblia fala que nos tempos de Noé, as pessoas cresciam, trabalhavam, casavam, davam-se em casamento. Existe algum problema nisso? Não, isso é um ciclo natural. As pessoas viviam a sua vida, porém viviam a sua vida sem aguardar algo eterno. Viviam a sua vida como se o reino não existisse. Viviam a sua vida como se Deus não existisse mais. E quantas vezes nós nos pegamos nisso? Passamos um dia inteiro, montamos planos e projetos, anotamos um monte de coisa. Quantas vezes nós nos pegamos construindo toda a nossa vida sem considerar que existe um reino, que existe um Deus. Fala a verdade. Você já montou seus planos, seus projetos para esse ano? No final dos projetos, você orou e falou: Jesus, está aqui, ó. Ó, assim, ó. Ó, me ajuda aí. Estamos vivendo um tempo semelhante aos tempos de Noé, onde o dilúvio era loucura até o dia em que choveu. Estamos vivendo semelhante aos tempos de Noé. Por muitos, e eu até
postei isso na live do apóstolo, postei essa frase que ele falou uma vez numa pregação. Mas estamos vivendo um tempo onde nós nos enchemos tanto de nós mesmos, que qualquer pregação de evangelho sobre esvaziamento parece afronta. A gente está vivendo um tempo onde nós estamos tão cheios de nós mesmos, que qualquer pregação sobre o evangelho de esvaziamento parece afronta. Pregar sobre um evangelho onde não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é cansativo de se ouvir, causa coceira. Pregar um evangelho está cada vez mais pesado de se ouvir. Mas escuta, todas as vezes em que Deus trazia uma palavra dessa, a resposta final é para que vivas. Então, se existe uma mensagem sendo ministrada sobre os nossos corações nesse altar, se Deus tem usado a vida dos pregadores que sobem aqui, a vida do nosso apóstolo, ministrando mensagens que por vezes parecem duras de se ouvir, escuta, é muito simples, é para que vivas. Mas você precisa entender que além de praticar, entender e corrigir, você precisa levar isso adiante, amém? Está comigo aqui? Amém? Some não. Para que vivas, nós temos uma preocupação constante, porque eu ainda não sou pai, mas eu converso com muitos pais, e muitos pais me procuram para conversar, e nessas conversas existe sempre um receio, existe sempre um medo, que é o medo do que será dos meus filhos, o que será dessa geração, o que será dos próximos que virão. Existe esse receio, e tem um texto de 1 Samuel capítulo 8, que ele vai nos mostrar que, no fim das contas, vários homens de Deus, usados por Deus, não conseguiram dar sequência com os seus filhos, não conseguiram fazer com que os seus filhos se tornassem iguais ou melhores do que eles. Existiram vários homens de Deus que não conseguiram. Olha isso, em 1 Samuel capítulo 8, do versículo 1, diz o seguinte: quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes em Israel. É primeira ou segunda? Acho que é 2 Samuel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo filho Abias, e eles líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram suborno, perverteram a lei e o direito. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá, e ponderaram-lhe: tu envelhecestes e seus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, essa expressão, constitui sobre nós um rei, o qual exerça justiça sobre nós, causou profundo desgosto ao coração de Samuel. E então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor. E o Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atende, pois, a tudo que esse povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, para que não seja mais eu que reine sobre eles. Samuel foi criado por Eli. Eli foi um excelente sacerdote, mas não conseguiu fazer com que seus filhos praticassem da mesma justiça. Samuel, criado dentro do templo, tendo como referência Eli, foi o primeiro juiz, sacerdote e profeta. O cara trabalhava pra caramba, mas mesmo assim não conseguiu fazer com que os seus filhos seguissem. E isso gera em muitos pais que conversam um receio de como será, como vai acontecer. Porém, existe uma mensagem de esperança para os nossos corações. Por quê? Porque agora nós temos um ajudador.
Samuel, ele tinha ao seu auxílio apenas a lei do Senhor. E ele, um homem muito atarefado, ele sozinho tinha que governar todo Israel. Ele não conseguiu dedicar tempo e exemplo para dentro de casa. Porém, agora nós, nesse novo tempo, nesse novo momento, nós temos uma palavra de esperança dentro de nós, pois nós temos um ajudador. E isso é muito importante, porque não falo só sobre filhos físicos, mas também os filhos espirituais, os filhos na fé. Eu já falei sobre isso aqui, mas Provérbios 22:6 vai dizer: ensine a criança no caminho que ele deve andar, pois quando crescer não errará. Porém, nós seguimos alguém. O caminho não é um lugar, mas uma pessoa, amém? O caminho não é um lugar, mas uma pessoa. Então, nós devemos ensinar o nosso filho em quem? Alguém está aí? Quem é o caminho? Quem? Jesus é o caminho. Então eu devo ensinar a criança em? Estão acompanhando? Fazer assim para vocês acordarem senão eu vou dormir junto com vocês. Devo ensinar o filho, a criança em Cristo. Mas 1 João 2,6 diz que se alguém está em Cristo, deve andar como ele andou. Então, se alguém diz estar em Cristo, deve andar como ele andou. Portanto, a única maneira de eu ensinar alguém em Cristo é andando como Cristo andou. Se eu não ando como Cristo andou, eu não estou em Cristo. Se eu não estou em Cristo, eu não estou no caminho. Se eu não estou no caminho, eu não consigo ensinar ninguém a trilhar o mesmo caminho. Então eu devo andar como Cristo andou. Então olha só, vou parafrasear agora Provérbios 22:6 na versão Lucas corrigida. Ande como Cristo andou, e os seus não errarão o caminho. Ei, ande como Cristo andou, e os seus não errarão o caminho. Entende? Eu preciso olhar para a palavra, eu preciso olhar para as escrituras, eu preciso ver como Cristo andou e dizer, cara, como que Cristo faria? Então é dessa forma que eu vou fazer. Por quê? Porque atrás de mim, depois de mim, existe uma multidão aguardando um posicionamento segundo Cristo. O texto diz: ensine a todos, homens, mulheres e crianças, ou seja, por trás de você, além dos seus filhos, além da sua família, além dessas pessoas que a gente quer salvar, existe uma multidão de pessoas aguardando posicionamentos cristãos nossos. A resposta de Deus para essa geração, a resposta de Deus para esse tempo é muito maior do que apenas um desfrutar de bênçãos do Senhor. O transbordar que Deus está preparando para esse tempo é um transbordar da presença dEle. É um transbordar da presença dEle. Nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos focar nisso. Por quê? Porque uma vez que eu me coloco nessa posição de caminho, aqueles que estão próximos de mim serão alcançados pela palavra que o Senhor me deu. Então entenda isso. Dentro de cada um de nós existe uma palavra sendo germinada e crescendo. E o Senhor, todos os dias, o Espírito está amadurecendo essa palavra. Mas cabe a nós compartilhar essa mensagem pelo caminho. A parábola do semeador vai falar que um semeador saiu a semear. Porque todo aquele que é semeador, ele lança semente, faz parte dele. Entende? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que sobeja o coração, daquilo que o coração está cheio.
Falar daquilo que você ama faz parte da tua essência. Aquilo que domina a sua boca, aquilo que domina as suas conversas, revelam o que de fato enche o teu coração. Então, se todos os dias você tem uma palavra do Senhor para compartilhar, o que governa o teu coração? Agora, se nós não temos nenhuma mensagem de esperança para compartilhar, e não falo sobre pregações profundas, não é disso que eu estou falando, eu creio que a gente tem uma igreja madura aqui, mas eu preciso ter algo para compartilhar com quem está próximo. Por quê? Porque quem convence o homem do erro, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E onde que o Espírito Santo habita? Faz assim, ó. Quem convence o homem do erro, do pecado, do juízo é o Espírito Santo. E onde que o Espírito Santo habita? Então quem Deus vai usar para convencer os homens do erro, do pecado e do juízo? A palavra que vai converter essa geração e que vai virar a Angra dos Reis de cabeça para baixo está sendo gerada dentro de você. A palavra que vai trazer Angra dos Reis para o rei. Ei, 2/3 de Angra dos Reis dizem professar a fé cristã. Não é possível, eu falei disso na reunião com o pessoal, com a equipe que estava para entrar no Setfire. Eu falei, não dá para aceitar 2/3 de uma cidade professar a fé cristã e a gente ainda ter medo de sair na rua à noite. Não dá. Percebe que a conta ainda não fecha? Você percebe que ainda está faltando alguma coisa? Sabe o que falta? Pregarmos o Evangelho aos homens, às mulheres, às crianças e aos estrangeiros, para que os nossos aprendam. Para que vivas. Para que vivas. Nós precisamos ter isso em mente. Então, agora nós precisamos trazer isso dentro de nós. O que? Uma consciência acerca do temor ao Senhor. Porque como que nós iremos impactar essa geração nesse tempo? Salmo 128:1 diz: veja o homem que teme o Senhor, a sua mulher será como uma videira frutífera, e os seus filhos serão como broto ao redor da sua mesa. Percebe que o resultado não é veja como é o homem que planta, a sua mulher será uma videira. Não. Veja como é o homem que teme ao Senhor. O resultado não tem nada a ver com a causa. A colheita não teve nada a ver com o plantio. É a mesma coisa que você orar e pegar um coco ali no final do culto. A colheita não tem a ver com o plantio. A colheita tem a ver com aquele que resolveu entregar. Então, nós precisamos entender que, claro, tudo na vida é causa e efeito, mas eu preciso ter uma consciência de temor ao Senhor. Por quê? Porque como que a minha mulher será uma videira frutífera, como que os meus filhos serão um broto ao redor da minha mesa, eu preciso temer ao Senhor. A minha oração hoje é para que o temor do Senhor recaia sobre nós nesse lugar. A minha oração hoje é para que o temor do Senhor recaia sobre nós nesse lugar. Talvez você tenha entrado aqui hoje dizendo: eu ouvi falar daquela igreja, eu vou lá para ouvir alguma coisa diferente. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer a mesma coisa que Ele te disse a vida inteira: tema ao Senhor. Nós falamos muito sobre esse ano de multiplicação, 1 mais 1 é igual a multidão. Tema ao Senhor.
Tema a palavra do Senhor. Tema a presença do Senhor. E você diz: Lucas, eu devo ter medo? Não. Você viu o que nós fizemos no momento do louvor? Nós sentamos em reverência e clamamos pela presença dEle. Quem é que sentiu a presença do Senhor no momento do louvor? Tema ao Senhor, porque você não precisa cantar para Ele vir, Ele habita dentro de você. Tema ao Senhor, porque mesmo quando você sai daqui, você vai para casa, talvez você cante tão bem quanto eu, mas não é sobre isso, não é isso que atrai a presença do Senhor, é um coração contrito e quebrantado. Tema ao Senhor. Ei, talvez você esteja falando: Lucas, eu não tenho conhecimento suficiente para poder pregar o Evangelho para as pessoas. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos ter uma consciência da presença dEle. Eu sei que se começarmos a louvar aqui, você vai se emocionar, você vai chorar, mas a presença do Senhor não é sobre as lágrimas. Às vezes o silêncio é a melhor resposta de um verdadeiro coração quebrantado. Nós precisamos clamar por temor. Nós precisamos clamar por temor. Ei, se você tiver coragem de vir esse fim de semana todo, o Senhor vai balançar com as suas estruturas, mas escute: tema ao Senhor, para que aquilo que você receba nesse lugar, para que o que você receba nos seus devocionais, não se perca durante o dia. Eu creio que o Senhor está levantando uma geração que teme a Ele. Eu creio que o Senhor está levantando uma geração que treme, que clama e que geme pela presença do Senhor. Eu creio que o Senhor está levantando uma geração que anseia ardentemente pela presença do Senhor, de tal forma que vamos perder os nossos sonos pelas madrugadas. Eu sempre falo isso. Eu peço ao Senhor para que você perca o teu sono pelas madrugadas, para que você levante pelas madrugadas, e quando você pensar em orar por você, você não consiga lembrar de nenhuma petição sua, e só comece a vir no seu coração nome de pessoas que às vezes você nunca ouviu falar, mas é o Espírito Santo te levantando como intercessor por aqueles que não tem ninguém para clamar por eles. Ei, Jó, quando ele começa a questionar as coisas, entenda, Jó não blasfemou, mas ele reclamou um cadinho. Jó, quando ele começa a questionar, dentre todos os seus questionamentos, o principal deles, ele diz: eu queria muito ter alguém que intercedesse por mim. Jó diz: o problema é, sou eu contra Deus, e não tem ninguém para interceder por mim, não tem ninguém por mim. Mas Jesus, quando fala com Pedro, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, ei, o diabo pediu tua alma, queria fazer com você o que fez com Jó, mas eu roguei ao Pai, eu intercedi por você, eu intercedi por você. Se alguém diz estar em Cristo, deve andar como Ele andou. Se Cristo intercedia pelos seus amigos, se Cristo intercedia pelos seus discípulos, se Cristo orava e clamava pelos seus discípulos, quem somos nós para dobrarmos e gastarmos 40, 50 minutos de oração só pedindo a Deus para termos a condição de pagar a conta de luz no dia seguinte? Tema ao Senhor. Se Cristo gastava tempo de oração pelos seus amigos, quem somos nós para simplesmente estarmos aqui, só esperando uma palavra que conforte o nosso ego, para a gente ir embora feliz para casa e dizer: Deus falou comigo, Deus está falando contigo, para que vivas. Tema ao Senhor. O Senhor está levantando essa geração. O Senhor está mexendo com a gente. Vocês vão lembrar desse dia. O Senhor está mexendo com a gente. O Senhor está mexendo com o nosso ego. O Senhor está mexendo com o nosso caráter. O Senhor está tirando da gente tudo aquilo que não importa.
Acho que quase uns 2 anos atrás, o Jô pregou uma mensagem. Ele disse: se ainda dói é porque ainda tem ego. Então, se está doendo, deixa Deus tratar. O Senhor está mexendo com a gente. O Senhor está moldando a gente. Tema ao Senhor. Feche seus olhos. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Fogo consumidor, venha arder em nós e aquecer a chama que um dia queimou. Homem se desvia, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegar. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. Deus está levantando um povo. Deus está levantando um povo. Houve um tempo em que Deus, ele levantava e separava pessoas. Deus levantava pessoas para que ele pudesse usar no meio do seu povo. Mas chegou um tempo em que Deus resolveu usar quem se levanta no meio do povo. Houve um tempo onde Deus levantava pessoas para ele usar. Mas chegamos a um tempo onde Deus tem usado quem se levanta. Ei, já passou o tempo de você ficar esperando Deus te chamar pelo nome de novo. Deus já sabe o seu nome, Ele já planejou você desde a eternidade. Já passou do tempo de você aguardar Deus confirmar a confirmação da mensagem que Ele já te deu. Deus está sacudindo essa terra e Ele vai levantar pessoas que temem ao Senhor. Tem uma outra oração que eu queria fazer por vocês, mas eu preciso fazer esse convite. Talvez você tenha entrado aqui hoje e a mensagem não foi nada do que você esperava. E graças a Deus por isso. Porque a mensagem que o Senhor compartilhou é para que você viva. Talvez você tenha entrado aqui hoje e você está afastado dos caminhos do Senhor. Você está afastado dos caminhos do Senhor. Você não tem congregado. E você entrou aqui hoje e o Senhor disse: ei, tem muita gente aguardando você se posicionar. Tem muita gente aguardando você se posicionar.